Boa tarde, galera, tudo bom? Para vocês, bom dia, que hoje para mim nessa gravação eu já estou aqui após o almoço. Então, dando continuidade à nossa exploração sobre o que é HTML, estudando um pouco de HTML, hoje a minha ideia é demonstrar para vocês um pouquinho sobre tabelas, né, como que funciona para fazer tabela na internet e tudo mais. E também, se possível ainda, se der tempo na aula, a gente brincar um pouquinho com a estilização dessas tabelas, né, deixá-la de uma forma bonita, né? Então, não vamos perder muito tempo, bora lá pro computador. Olhando aqui na minha tela, né? Esse é o como ficou o nosso projeto da nossa última aula. Nós colocamos esse título roxo, esse fundo roxo aqui, deixei tudo meio roxo, até para não ficar muito distorcido, né? Foi a nível mesmo para vocês aprenderem. Eu posso aqui também, né? Faltou eu mostrar que eu posso brincar aqui com a direção, tá? A direção da onde eu quero o meu efeito, né? Ó. Opa, apertar aqui. Não, eu quero da esquerda, né? Ó, então ele muda um pouquinho, ó, ele vem da esquerda para nossa direita, ó, tá? Eu posso também brincar, por exemplo, eu quero da minha direita, né? Do meu topo, to top. Então, ó. Tá? Para o topo, né? Então eu posso fazer essas brincadeiras aí com o nosso CSS, tá? Então foi um pouquinho que a gente brincou. Eu vou deixar desse estilo aqui. Vou mudar o texto para preto porque ficou tudo muito roxo, né? Ficou meio estranho. Então aqui vamos mudar para preto. Preto, a cor preta no CSS é 3.0, ele já fica preto, tá? Então, ó, texto em preto ficou melhor. Vamos imaginar que logo abaixo desse texto nosso, nós vamos ter uma tabela, tá? Uma tabela aí explicando nome do curso e os módulos, tá? Assim como fosse o curso de vocês. Então, vamos criar uma tabela. Tabela no HTML é um negócio bem simples de se fazer, tá? Nós podemos vir aqui, ó. Então, tabela é table, tá? No HTML. A tabela, ela tem 3 elementos. É muito claro para vocês. Ela tem um cabeçalho, ela tem o corpo e o rodapé, assim como o documento HTML. Então, para mim determinar esses 3 caras, eu quero o cabeçalho. Então, Então, aqui na nossa tabela é o tbuddy. Opa, thehead. Opa, Ctrl Z aqui. Ele é o nosso thehead, tá? Ó. Thehead é o nosso cabeçalho, tá? Então, aqui seria o nosso cabeçalho da nossa tabela, certo? Aqui, o tbuddy, dentro do tbuddy, é o corpo da nossa tabela. E por fim, a gente tem também o rodapé, tá? Então, ó, rodapé da nossa tabela. O que é esse rodapé? Esse rodapé é o tfooter, tá? Opa, não. Tá? Tfooter. Ou, em alguns lugares, a gente vai fazer assim, ó, tfoot, tá? Tem as duas formas que dá pra gente trabalhar com o cabeçalho do rodapé. Então, da nossa tabela. A tabela ela é composta por linhas e colunas. Lembre-se, linhas e colunas. Aqui nós vamos criar uma tabela
de 4 colunas com algumas linhas ainda que eu não terminei, tá? Então, 4 colunas por quê? Nome do curso, primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. Ou primeiro ano, segundo módulo, terceiro ano. Então, para declarar uma linha, eu declaro TR, tá? Ó, vou comentar aqui, ó. Isso é comentário HTML, tá? TR é a linha da nossa tabela, certo? Então, eu estou criando uma TR, eu estou criando uma linha, e dentro das linhas, tá? Dentro da linha, eu devo informar quantas colunas irão existir, tá? A linha é os TDs, tá? Então, ó, eu quero 4 colunas. Então, ó, TD, tá? E copio 4 vezes, tá? Na primeira coluna, eu quero que apareça a disciplina, certo? Na segunda coluna, eu quero que apareça primeiro ano. Primeiro ano. Por assim que o meu teclado agora aqui deu um pau. Primeiro ano, tá? Aqui, segundo ano. Aqui, terceiro ano, certo? Isso daqui, lá no nosso HTML, já tem um efeito, né? Ó, se eu dar um atualizar aqui, olha a nossa tabela aqui, né? Ah, poxa, professor, mas essa tabela sua, ela não está ocupando o espaço necessário. Calma, nós vamos chegar lá, tá? Então, o meu TD, o meu TR está aqui. Agora eu tenho que fazer um corpo, tá? O corpo para para essa tabela. E o corpo também segue a mesma linha. Eu tenho as... Opa, deixa eu diminuir aqui. Eu tenho a linha, e dentro da linha eu vou ter de novo 4 colunas. Por exemplo, nome da disciplina, interfaces web. Vocês vão ter ela quando? Só no primeiro módulo, no primeiro ano, tá? Ah, eu quero outra disciplina, fundamentos da informática. No primeiro ano. Eu acho que interfaces da web tem no segundo ano também, tá? Deixa eu pensar aqui. Outra disciplina que vocês têm. Lógica de programação no primeiro ano. Então, olha só. Isso daqui nos gera uma tabela aqui, ó. Ah, professor, mas não tá bonitinha. Para ficar bonitinha, é CSS. Nós temos que fazer CSS. Por exemplo, posso vir aqui no table, vir aqui, ó, table, tá? E falar que a minha table, ela vai ser do tamanho de 80% da minha tela, certo? E aqui eu vou fazer assim, ó, merging left alto, merging right alto. Vamos ver se ele vai centralizar. Olha lá, centralizou a nossa tabela. Tá vendo? Toda a nossa tabela está centralizada. Eu posso também fazer a tabela assumir a mesma fonte. Então eu posso vir aqui, ó, pegar essa propriedade aqui, ó, font family, e trazer para cá. Esse font size aqui, eu posso pôr o larger de novo, né? Então, ó, tá lá, nossa tabela, ela está com mais ou menos o mesmo estilo. Ah, professor, mas a minha tabela não está com borda, né? Ah, eu posso pôr borda? Posso. É só lembrar que o CSS tem o border, tá? Ó, border. Eu vou determinar uma cor para a borda, ó,
e vou falar que ela vai ser sólida e ela vai ter uma espessura de 2 pixels. Olha lá, certo? Aí isso serve para as TRs, para as TDs? Também. Eu poderia vir aqui, ó, table, tá? Por assim, ó, TR, TD, tá? E daí ele já vai pôr em todos, ó. Certo? Então ele já colocou borda em tudo para mim. Ah, mas eu não gostei da borda, eu posso fazer sem borda? Pode fazer sem borda. Vamos tirar tudo isso daqui, ó. Posso até fazer diferente. Olha só que legal. Eu quero que o meu cabeçalho, né, meu cabeçalho, ele seja totalmente diferente. Então eu posso vir aqui no TRead, ó. Vem aqui, ó. TRead, tá? E vou falar assim, ó. Background. Eu vou pôr uma cor nele, né? Ou background color, background. E escolhe só uma cor mesmo. Tá? Eu vou usar um RGBA. Um RGB, tá? Normal, uma cor normal. E vou falar que aqui, ó, a cor do texto meu vai ser branca. Ó, opa. Ou seja, eu estou fazendo um fundo preto com texto branco. Ó, olha lá, certo? Deixa eu tirar essa borda aqui. Eu particularmente não gosto de borda, hein? Ó, certo? Ah, professor, mas as linhas ficaram muito fininhas. Opa, lembre-se que eu tenho a propriedade TR, né? Eu posso vir aqui ó, e falar para minhas linhas que ela vai ter uma altura, um wadif, né? O wadif é uma propriedade do CSS que dá altura, tá? E aí eu vou ter essa altura, eu vou colocar essa altura de 24 pixels, por exemplo. Ó, tá? Não deu, deixa eu ver se vai precisar de mais, peraí. Aí, 50 pixels ficaram melhor, então ficou mais largo. Ah, eu quero que essas colunas aqui sejam centralizadas, né? Para ficar mais bonito. Nossa, maravilha. Aí você tem outro porém aqui, né? Tá vendo essas TDs aqui? Nós teríamos que criar classe para elas, né? Nós poderíamos fazer assim, ó. Texto centralizado. Opa. Então eu crio uma classe para elas. Ó. E aí eu aplico em todos, ó. Em todo lugar que eu quero texto centralizado, eu aplico. Então, eu centralizo tudo. Opa, mas eu não criei a classe. Então eu venho aqui, ó, ponto texto centralizado, text align center. Pronto, ficou mais bonito a nossa tabela, tá? Ah, eu poderia pôr uma cor de fundo aqui nesses outros elementos da tabela? Poderia sim, nós poderíamos, deixa eu pegar um cinza, alguma coisa mais ou menos próximo a isso. Vou pegar esse aqui, ó, esse silver, que tá bonito, tá? Então eu venho aqui, vou aplicar, ó, vou fazer assim, ó. Dentro da minha T-Buddy, olha só que legal, ó, dentro da minha T-Buddy, tá? Eu vou pegar todas as TRs de lá, tá? Vou pegar todas as minhas TRs de lá.
certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de CSS hierárquico. O que é um CSS hierárquico? Eu estou criando um CSS para um elemento, perdão. Eu estou criando um CSS para um elemento, tá? Um elemento pai, que é o tBuddy. Dentro do tBuddy tem vários elementos chamados tr, tá? E aí eu vou dar cor de fundo para esses tr. Então, ó, dentro do tBuddy tem um elemento tr e eu quero determinar uma cor exclusiva para eles. Então, ó, isso daqui chama-se hierarquia de CSS. Ó. Então, olha lá a nossa tabela. Já ficou um pouquinho mais diferente de tudo, ficou mais bonita, né? Ficou um pouco mais agradável, certo? Esses textos aqui, professor, esses textos aqui estão muito colados, né? Muito colados. Então eu poderia também, olha só que legal, como que é o poder do CSS. Essas TDs aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Eu poderia vir aqui, ó, e dar um class título tracinho tabela, um CSS específico para eles, tá? Título tabela. Aonde for título tabela, opa, aqui é ponto porque é uma classe, né? Ó, título tabela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma margem na minha esquerda, tá? Eu vou dar uma pequena margem de 5%. Vamos pôr porcentagem para ficar mais melhor. Ó, então, deixa eu ver aqui. Não tá aplicando. Deixa eu ver. Título tabela. Tá? Título tabela. Opa. Por pixel aqui. Ele não vai deixar porque ele tá dentro da tabela. Eu tenho que dar o paging dele, né? Ó. Paging left em 15 pixels. Dá. Tá? Porque não deu certo a margem e eu tive que usar esse comando chamado paging. Paging, ele é mais ou menos assim. Deixa eu pegar até uma folha aqui e fazer um desenho para vocês imaginarem. Aqui, ó, esse papel aqui tá certo. Imaginem que esse papel é aquela coluna da tabela, tá? O paging, ele cria um subelemento aqui dentro. Então eu falei que o meu paging vai ser de 15 pixels. Ele vai contar 15 pixels da esquerda para a direita dentro do meu elemento para dar o espaço. Eu posso dar paging na esquerda, na direita, no topo e no rodapé, certo? Então, esse paging é isso. Outra coisa legal que eu falei para vocês que a gente tem um elemento tfooter, né? Tfoot, né? Então tá aqui, tá? Aqui é a mesma estrutura, mas eu poderia criar simplesmente uma linha e um TD, tá? E colocar assim, ó, todos os direitos reservados ao ETEC de links. Certo? Aí vocês vão falar assim, professor, na hora que você rodar isso daí vai dar caca, né? Ficou só ali, né? Se eu pôr, por exemplo, falar com o meu tfoot, deixa eu pôr aqui, ó. Vou falar com o meu tfoot, vai assumir a mesma formatação do meu thead, tá? Tfoot. Tá? Então, ó. Ficou faltando ele completar aqui. Existe um comando da tabela que chama co-span. Tá? O que o co-span faz? Ele emenda, ele pega uma coluna e emenda no total. Então eu posso fazer aqui, ó, co-span. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então eu vou falar que essa única tabela minha vai ocupar o espaço das 4. E aí, ó, ele vai ficar como um rodapé bonito, perfeito. Eu quero esse texto também com
com ele não encostado na tabela. Eu posso vir aqui copiar esse cara aqui, né? Ó, class, tá? Título tabela. Olha lá, ele também ficou o espaço. Lembrando, para emendar todas as colunas, eu conto quantas colunas tem e eu dou um co-span. Na verdade, não é emendar, né? É mesclar as tabelas, tá? Galera, espero que vocês tenham entendido, gostado. Próxima aula eu vou ensinar como tirar esse CSS daqui e colocar num arquivo fora daqui, tá? Nós vamos também trabalhar um pouquinho com, mais um pouquinho com div, eu vou ensinar a colocar uma div do lado da outra, mas isso ficará para o nosso próximo encontro. Espero que vocês estejam gostando, estejam curtindo o ritmo, porque tem que ser um ritmo um pouco mais devagar. Eu quero ver como que vocês estão aprendendo, se estão aprendendo, e nunca esqueçam de postar o que vocês estão fazendo para mim, tá ok? Abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou na plataforma à disposição de vocês.